Olá, gente, quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Cid Braza e eu quero agradecer a todos aqueles meus amigos, familiares, companheiros de missão que têm se inscrito no nosso canal. Não se esqueça que você já faz parte da família Braza. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, gente, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal, tá bom? Porque aqui nós passamos o conhecimento que nós obtemos de Deus, tá? Aqui eu passo todo o meu conhecimento para vocês. E eu tenho certeza que vai servir para desenvolver o seu ministério, tá bom? Nós temos aqui no nosso canal diversos temas, desde os menos polêmicos aos mais polêmicos, tá bom? Desde assunto de política a assunto de sexo, nós temos todo tipo de assunto aqui e é muito bom para o seu crescimento ministerial, tá legal? Falando em polêmica, hoje eu tenho um caso aqui muito interessante para tratar com vocês, tá bom? E hoje nós vamos falar aí sobre a questão de ir para o monte. A pergunta é, pode ou não pode ir para o monte estando em pecado? Eu volto daqui 5 segundos. É isso aí, gente. Esse assunto é um assunto que polemizou, né, nas nossas igrejas. Porque uns dizem que pode ir para o monte estando em pecado. Outros dizem que não. Porque o monte é santo, o monte é um ambiente santificado, então não pode subir para o monte estando em pecado. Então nós temos dois pontos de vista, tá? O primeiro ponto de vista é que alguns dizem que não pode subir no monte estando em pecado, porque o monte é santo. Outros dizem que pode. Afinal de contas, pode ou não pode? Eu posso subir para o monte, ir ao monte, estando eu em pecado ou não posso? Tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, até para elucidar alguns fatos, né? E para arrancar algumas inverdades que existem no meio do povo cristão. Lembrando que boa parte dos evangélicos confirmam essa tese de que não pode subir no monte estando em pecado. Tá? Eles afirmam isso de forma categórica. Não pode, não pode e não pode. Eu quero aqui deixar claro algumas questões. A primeira dela é que eu não sou contra a quem vai ao monte. Até porque eu frequento o monte. Eu gosto de orar no monte, tá bom? Eu gosto muito de frequentar o monte. Eu não sou contra em hipótese alguma. Até porque a Bíblia fala de homens que frequentaram o monte, como por exemplo Elias foi para o monte, Eliseu foi para o monte, outros profetas foram para o monte, o próprio Jesus foi para o monte, Moisés frequentou o monte durante várias vezes. Então a questão de ir para o monte, eu vou deixar de lado aqui, tá bom? Eu não vou falar exatamente sobre a questão de ir ao monte, e sim a questão de ir ao monte estando em pecado. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso programa de hoje, tá bom? Partindo do ponto de vista de que eu não posso ir para o monte estando em pecado, primeiro a gente tem que entender o que se faz no monte. O monte é um lugar de oração, é só isso. Nada mais que isso. Monte é um lugar onde você fala com Deus. É um ambiente de oração, tá bom? É um ambiente onde você fala com Deus. Então, partindo do ponto de vista de que o monte é um lugar de oração, tá? Então isso me prova já que eu estando em pecado ou não estando em pecado, eu posso sim ir para o monte. Por quê? Porque se o monte é um lugar de oração, eu tenho que orar a Deus para que Deus perdoe os meus pecados. E se o monte é um lugar de oração, é exatamente o lugar certo. Estão entendendo? Onde eu vou orar, onde eu vou buscar a face de Deus. Tá bom? E outro detalhe, o que é mais importante? Porque a maioria das pessoas que diz que o monte é um lugar santo, e pelo fato do monte ser um lugar santificado, não pode ir em pecado, essas pessoas acabam menosprezando o templo. Algumas dessas pessoas acabam que menosprezando a igreja. Por quê? Pense comigo. Se o monte é um lugar santificado, presta atenção, se o monte é um lugar santificado e eu não posso subir lá estando eu em pecado, então isso significa que eu também não posso ir à igreja orar.
Por quê? Porque a igreja também, o templo também é um lugar santificado. Então, partindo do ponto de vista de que eu não posso subir no monte para orar, eu estando em pecado, então isso significa que eu também não posso ir para a igreja orar a Deus. Isso significa que eu também não posso dobrar os meus joelhos no pé da minha cama. Por quê? Porque o pé da minha cama, ou o pé da nossa cama, torna-se um lugar santificado quando você entra na presença de Deus. Foi exatamente por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Presta atenção. Deus está dizendo que a terra é santa porque tornou-se santa por causa da presença de Deus que santificou o ambiente. Ou seja, o monte não é um lugar santo. O monte é um lugar santificado por causa da presença de Deus. Apenas para que você entenda, se numa hora dessa não tiver ninguém no monte, o monte é apenas uma montanha de barro. O monte é apenas um ambiente cheio de árvores, cheio de bichos, cheio de insetos. Apenas para que você entenda, o monte torna-se um ambiente santificado por causa da presença de Deus que santifica o ambiente. Estão me entendendo? Assim é a igreja. Então, se eu não posso subir no monte, eu estando em pecado, eu também não posso ser a igreja. Porque a igreja também é um ambiente santificado. O templo, onde nós realizamos os nossos cultos, também é um ambiente santificado. Por causa da presença de Deus. Tanto é que quando não tem culto, a igreja não passa de um amontoado de alvenaria. Não passa de uma junção de blocos. Não passa de um ambiente vazio. Mas quando a presença de Deus, quando nós estamos no culto adorando a Deus, a presença de Deus desce. E quando a presença de Deus desce, o ambiente fica santificado. Eu quero que você entenda isso. O ambiente, o monte, não é santificado por si só. Não é só porque é monte que é santificado. Não, não. O monte é santificado ou torna-se um ambiente santo por causa da presença de Deus. Então, vamos parar com isso. Eu posso sim, você pode sim ir para o monte estando em pecado. Como você também pode ir para a igreja estando em pecado. Porque os dois lugares contêm a presença de Deus. E é exatamente na presença de Deus que você deve se apresentar, estando em pecado ou não. Estão compreendendo o que eu quero dizer? Estando em pecado ou não, você precisa se apresentar na presença de Deus. Então não é o monte que é santificado. Não é o templo que é santificado. É a presença de Deus que santifica o monte, faz com que o ambiente fique santificado, como também a presença de Deus no templo, na sinagoga, nas nossas igrejas, faz com que o ambiente torne-se santificado. E se o ambiente está santificado, eu preciso adentrar a essa presença para que eu também me torne uma pessoa santificada. É nesse processo que entra a petição de perdão, é nesse processo que entra a liberação do perdão de Deus sobre a nossa vida. Então, você pode sim ir para o monte estando em pecado, desde que você suba ao monte, mesmo estando em pecado, suba ao monte, ore a Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados e não cometa mais nenhum tipo de pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende dos seus pecados e deixa, alcança de Deus misericórdia. Tá bom? Então, Cid Brasa, posso subir no monte em pecado? Pode. Desde que a sua intenção for para orar, for para pedir perdão a Deus. Lembre-se, o monte não é santo. O monte torna-se santificado com a presença de Deus. Assim é na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu ministério. É a presença de Deus que torna o ambiente santificado. Tá bom? Deus olha para Jeremias e pede para Jeremias entregar um recado para a nação de Israel, aqui no capítulo de número 29, versículo 13, que diz assim, ó, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Essa palavra que Deus dá a Jeremias, que seria direcionada a Israel, foi exatamente no período em que Israel pecava contra Deus.
Você já parou para se perguntar por que Israel foi preso no segundo cativeiro, que é o cativeiro babilônico? Você já parou para se perguntar por que Israel foi levado cativo? Por que Deus permitiu que eles fossem levados cativo? Eles foram levados cativo por causa do pecado de idolatria. Por causa desse sentimento que eles liberavam sobre uma imagem de escultura. Então, exatamente por causa disso, que Deus permite com que Israel fosse levado preso para a Babilônia. E lá sofresse tudo aquilo que ele sofreu. Preste muita atenção. Deus pede para que o povo buscassem a sua presença. Mesmo estando em pecado, Deus pede para o povo buscar a sua presença. Deus pede arrependimento. Deus pede para que eles busquem a sua presença. Independente do lugar, se vai ser no monte ou se vai ser no templo. Precisamos buscar a presença de Deus. Tá bom? É isso aí. Vou ficando por aqui. Esse foi o nosso programa. Eu espero ter tirado aí essa dúvida que você tinha. Tá legal, gente? Deus abençoe em nome de Jesus. Olá, gente. Quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Cid Brasa e nós estamos aqui hoje no nosso cenário, né? No nosso programa. Esqueci a fala. Vamos voltar ao vídeo. Volta o vídeo. Vamos lá. Oi, gente. Quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria.